Alô você, meu amigo, alô você, minha amiga Jordana, sejam muito bem-vindos a mais um módulo de imersão aí, imersão da nossa LEP, né? Vamos emergir, vamos entrar fundo, vamos entrar de sola nessas questões aí, né? Esperamos aí que os senhores realmente consigam agregar muito conhecimento aqui junto com a nossa família LJ, porque aqui nós queremos realizar o sonho dos senhores, beleza? Bacana? Meu querido, minha querida, vamos começar nossas aulinhas, né? Esqueci só de me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Helder Veloso, né? Sou policial penal nessa lida aí há 16 anos praticamente, né? Sendo esses 16 anos, 11 como diretores e por aí vai. E nós não estamos aqui para falar de currículo, estamos aqui para falar de imersão. Vamos caminhar, vem comigo então. Vamos nessa, meu querido. Começando então, hein? Pega firme aí, faça suas anotações, vem comigo. No que se refere à execução penal, falando então da Lei 7.210, a nossa gloriosa LEP, Lei de Execução Penal, né? A falta grave, letra A falta grave, ela interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Letra B, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Letra C. A frequência a cursos de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução sob regime semiaberto unicamente. Letra D. Segundo entendimento majoritário, né? Então estamos falando de um entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é cabível mandato de segurança pelo MP, pelo Ministério Público, para conferir efeitos suspensivo ao agravo da execução. E letra E, o regime disciplinar diferenciado tem duração máxima de 360 dias, podendo ser aplicado uma única vez. E aí? Tá fino aí na LEP? Já matou? Bacana. Vamos então explanar para os senhores todas as assertivas aqui que a gente trouxe para os senhores, né? E mostrar o que está certo e também o que está errado. Na primeira fala aí, na questão que fala aqui, a falta grave interrompe o prazo para obtenção do livramento, está errado, porque na súmula 400, na súmula vinculante 441, tá? Do STJ, é isso mesmo. Fala que a falta grave, ela não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, tá ok? Porque na súmula, ainda aí falando da súmula, já na súmula 534, é isso? 534, também do STJ, tá ok? Nos traz que a prática da falta grave interrompe o quê? A contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, qual se reinicia a partir do cometimento da infração. Já também na outra súmula, nós vamos encher vocês de súmula aqui, tá? Na 535, esse 5 aqui ficou uma caceta, né? 535, também do STJ, nos traz que a prática da falta grave, tá? Ela não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou induto. Então, meu querido, o prazo para obtenção do livramento condicional, né, é o cumprimento da pena. A falta grave, ela aí, conforme a súmula 534, ela é a prática né? O prazo para obtenção do livramento condicional. É isso mesmo. A falta grave, ela interrompe sim a contagem para o prazo de progressão de regime. E a prática da falta grave, ela não interrompe para fim de comutação da pena. Beleza? Portanto, essa questão aqui, né, não está correta, está errada. Ok? O juiz poderá definir a fiscalizar por meio de monitoração eletrônica, quando autorizada a saída temporária no regime semiaberto. Meu querido, incluído pela lei 12.000
258 de 2010, sim, o juiz ele pode definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica. Quando? Autorizada a saída temporária, né, no regime semiaberto, ou determinar que ele pode, né, que você, no caso de colocar a tornozeleira eletrônica, autorizou a saída temporária. Pode tacar a tornozeleira nele, sem problema nenhum. E o outro caso seria quando, no caso de prisão domiciliar, né, que a gente vê aí, é muita moda aí, a gente vê aí políticos, famosos, né, estarem em casa tornozelados. Então, essa questão é a questão que nós procuramos, né? No que se refere à execução penal, sim, o juiz ele pode definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica. Tornozelo na canela do bacana aí. Temos até um caso engraçado aí que aconteceu recentemente, né? O camarada em prisão domiciliar, ele com a tornozeleira eletrônica, ele pegou a tornozeleira, tirou, colocou no tornozelo da avó dele, né? E a avó dele lá na fila, não sei se era da Caixa, não sei se era da Caixa, era da lotérica, para receber algum benefício do governo. E aí a véizinha, 80 e tantos anos, 70 e tantos, sei lá o quê, com aquele negócio lá. Aí alguém chegou para ela e perguntou por que ela estava usando, né, tornozeleira eletrônica. E ela, naquela simplicidade da caramba, né, ela virou e falou assim: ah, meu filho, meu neto que colocou em mim, disse que é para monitorar minha pressão arterial. Ai, diá, aí não é fácil não, né? Aí fica difícil. Mas são histórias que a gente, né, conhece aí no sistema prisional e eu vou te falar, meu querido, né? Não é fácil não. Mas é isso aí. E a letra C fala que a frequência, né, do curso do ensino fundamental é causa de remissão por parte de termo de execução sobre regime semiaberto unicamente. Também está errado, né? Porque a frequência do curso, né, de ensino fundamental é a causa da remissão por parte do tempo de execução, sim, né? Porém, para estudo no fechado, semiaberto e aberto. Para o trabalho, do fechado para o semiaberto. Portanto, a questão aqui também está incorreta. A nossa certa é a C, a B, né? E segundo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o mandato de segurança pelo Ministério Público para conferir o efeito suspensivo ao agravo da execução. Também está errado, porque segundo o entendimento majoritário do superior, né, segundo pacificado o entendimento dessa corte, não possui o Ministério Público legitimidade para impetrar mandado de segurança, buscando atribuir efeito suspensivo de agravo em execução. Ok? Também questão errada, afirmativa errada. E por fim, o regime disciplinar diferenciado tem duração máxima de 360 dias. Meu querido, era 360 dias, né? Antes do pacote anticrime do governo federal. Que após o pacote anticrime do governo federal, esses 360 dias, ele pode ser prorrogado por igual prazo, né? Então, em vez de 1 ano, 2 anos no RDD. Ele é prorrogado por igual prazo, ok? Ao entendimento do juiz, né? Aí vai os órgãos de execução penal também podem solicitar, né, assim como a autoridade administrativa, solicitar essa prorrogação de prazo por mais 1 ano e ao entendimento do juiz aí, ele pode ou não, né, prorrogar esse prazo aí por igual período. Beleza? Show de bola! Vamos lá na questão número 2. Nos traz que a respeito da execução penal instituído pela Lei 7.210, a nossa LEP, né, de 1984, vamos assinalar a opção correta. Letra A. O trabalho do condenado como dever social, o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana deve ter finalidade educativa. Então, o trabalho tem finalidade educativa e produtiva, não sendo remuneradas tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade. Letra B. A hipótese de saída temporária, a ausência de vigilância direta, não impede a autorização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, se o julgar necessário, o diretor do estabelecimento prisional.
Letra C, a autorização para a inclusão do preso no RDD, no regime disciplinar diferenciado, como sanção disciplinar, depende de requerimento circunstanciado, elaborado pelo juiz da execução penal. Letra D, o tempo de isolamento ou inclusão preventivo no regime disciplinar diferenciado não deve ser computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Não deve, cadê? Não deve ser computado. Eu vou até colocar aqui, né? Não deve ser computado no período de cumprimento da sanção penal. Complicado, né, meu nobre? Letra E. Os condenados que cumprem pena em regime fechado podem obter permissão para a saída do estabelecimento. Saída do estabelecimento. Mediante escolta, benefício não assegurado aos presos provisórios. E aí, meu querido, deixa eu só virar essa câmera para comprar. E aí, o que o senhor acha referente às nossas afirmativas quanto à execução penal, né? O que é correto afirmar? O trabalho, letra A, tá? Fala aqui na Lei 7.210, no artigo... Peraí, deixa eu mudar a caneta aqui, né? Aqui, no artigo 28, tá? Da LEP. Ela nos traz que o trabalho do condenado como dever social e condições da dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Também no artigo 30, para completar, né, nosso entendimento, no artigo 30 fala que as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade, elas não são remuneradas, né? Então, não sendo remuneradas de forma nenhuma. Portanto, nossa questão correta é a questão A, beleza? A questão B está errada porque no artigo 146b, tá? O juiz ele pode definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, quando autorizada a sede temporária ou regime semiaberto, que isso aqui foi a questão nossa lá da questão passada, né? Da alternativa passada aí, né? A letra C também está errada, a questão aqui também está errada, porque no artigo 54, se eu não me engano, é isso mesmo, artigo 54 da mesma lei, no caso, peraí, horroroso esse negócio aí. Aqui. Artigo 54, ele nos traz que as sanções nos incisos 1 a 5 do artigo 56 serão aplicadas por ato motivado pelo diretor do estabelecimento, né? Que lá no parágrafo 1º fala que a autorização para inclusão, né, no regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado, elaborado por quem? Pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. No caso aí pode ser o patronato, pode ser o conselho da comunidade, conselho penitenciário, né? Então nós temos as autoridades aí, nós temos os órgãos da execução penal, que ela poderá sim manifestar para a inclusão desse preso aí no regime disciplinar diferenciado. Bacana? E o tempo de isolamento da inclusão preventivo no regime disciplinar diferenciado, ele não deve? Claro que sim. Ele é computado, tá, no período de cumprimento da sanção. Aí. E por fim, os condenados que cumprem pena no RDD, ou no RDD não, no regime fechado, né? Eles podem obter permissão para a saída? Regime fechado, meu querido? Negativo, né? Negativo. Por quê? Porque aqui, ó, no artigo, deixa eu ver, 120, no artigo 120 da LEP, nos fala que o condenado que cumpre regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para a saída do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos casos, né? Quais são os casos que podem ocorrer? Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendentes, descendentes ou irmãos. Necessidades, né? Quais são elas que podem acontecer? Necessidade de tratamento médico, né? Pode acontecer se precisar, são a forma de sair. Mas ele sair para, mediante escolta, com benefício, segurado de presos provisórios, com os mesmos benefícios aos presos provisórios? Não, né? Os benefícios do preso provisório é diferente aí, referente ao condenado. Às vezes o provisório já sai, vai para a rua, vai chicambar a quatro. Mas completando o que aduz a lei, né? Ele fala aqui no parágrafo único lá do artigo
14. Fala que a permissão da saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Portanto, o nosso gabaritinho aqui, a letra A. Ok? Beleza? Vamos para a próxima questão, então. A nossa questão de número 3. Fala que, concernentemente, a previsão da LEP, a previsão contida aí na Lei de Execução Penal, quanto às saídas temporárias são apresentadas às assertivas abaixo. Né? Estamos falando, então, vou até mudar de novo, novamente aqui, a previsão da LEP, deixa eu só colocar, Lei de Execução Penal, quanto às saídas temporárias são apresentadas nas assertivas abaixo. Ok? Vamos lá. 1. Somente os condenados que cumprem pena no regime aberto, tá falando somente, né? Poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento para visita à família, frequentar curso ou participar de outras atividades que concorram para o retorno ao convívio social. É desse modelo. Já de cara aí eu passo para vocês que essa aí está errada, né? Está errada, porque não pode ser o preso no regime aberto. Seria o preso no regime semiaberto, que não pode, né? E não pode ser condenado por crime hediondo, sem resultado de morte. Se for condenado aí no caso de crime hediondo, resultou morte, aí ele está cortado também. Então, preso em regime semi-aberto e não aberto. Bacana? Vamos aumentar a tela aqui. Item 2. Para o deferimento das saídas temporárias, o apenado deverá, além de estar no regime aberto, ó, pra você ver que caceta, né? O apenado deverá, além de estar no regime aberto e ostentar comportamento adequado, ter cumprido um sexto da pena e, se for primário, um quinto, se residente, no caso, né? Aqui, se for primário, um sexto, e se residente, um quinto, considerando o tempo de cumprimento da pena no regime semi-aberto, né? Também está errado, eu já vou respondendo para os senhores aqui, né? Que também está errada essa alternativa. Por quê? Porque a lei nos traz que tem que ter, para o deferimento da saída temporária, ele tem que ter cumprido um sexto da pena, se for primário, né? E se for reincidente, ele vai ter que ter cumprido um quinto da pena, conforme está escrito aqui, né? Porém, a lei, né? A lei nos traz que a reincidência, considerando o tempo de cumprimento da pena no regime primário, sendo que o primário, ele é um sexto, conforme, eu vou colocar exatamente como está aqui para vocês não confundirem. Então aqui está correto, né? Se ele for primário, ele tem que cumprir sim um sexto. Porém, se ele for reincidente, ele tem que cumprir um quarto da pena e não um sexto da pena. Tá ok? Então, a diferença está aí. Vai pesar mais no lombo aí do querido aí, do abençoado. O item 3 fala que a autorização para a saída temporária será concedida pelo prazo não superior a 15 dias, podendo ser renovado por mais 4 vezes durante o ano. E o item 4, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio superior, o tempo de saída temporária será necessário para o cumprimento, então o tempo necessário para o cumprimento das atividades discentes, né? Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas no prazo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Por isso que eu trouxe essa aqui antes de responder ela lá. A 3 está errada, porque a autorização para ser temporária, meu querido, será concedida pelo prazo não superior a 15 dias, podendo ser renovada mais 4 vezes durante o ano, né? Conforme a questão. Mas são de 7 dias, tá? Não de 15. São 7 dias, tá ok? São 7 dias a saída temporária.
não é verdade? E o intervalo entre elas é de 45 dias. 45 dias, de uma para outra, né? Então, morreu Bahia. E não é, né? Você já imaginou o cara ficar 15 dias de boi lá na casa dele, meu nobre? 15 dias? Aí é fogo, né? A gente chama de saidão, né? Muita gente é contra essa questão de saidão, saidão no dia dos pais, saidão no dia das mães, saidão no dia das crianças, principalmente para aqueles caras que atentaram contra a vida dos seus pais ou dos seus filhos, né? Aí o camarada sai, né, tipo aquela Stoffel, né? Ela vai lá, participa da execução dos pais dela e tem saída temporária dia de pai, dia de mãe, porra. Caceta, né? Aqui em Minas, né? A gente tem uma ligação bacana, uma ligação mesmo, né? Muito próxima do juiz da execução, né? Pelo menos nas unidades onde eu trabalhei como diretor, nós conversávamos com o juiz para que as saídas temporárias, ela nunca batia nos feriados, em dias de feriados festivos, de forma nenhuma. Carnaval, Natal, Ano Novo, dia de pai, dia de mãe, sempre antes ou depois, tá? Por que isso? Porque você solta um camarada desse uma saída temporária, porque a saída temporária é para quê? Para visitar a família, não é? Visitar a família. Como é que você solta um camarada desse para visitar a família na época de carnaval? Onde você vai encontrar ele? Lá no sambódromo, né? Lá no sambódromo. Você solta ele para visitar a família na data de ano novo, a data de Natal, é para ele estar com a família? Vai estar? Jamais, né? Não vai estar. E a probabilidade desse pessoal que vai frequentar essas festas de não retornarem à unidade prisional é muito grande. A história nos mostra isso. Então, embasado em dados que a gente tem, então a gente já corta pela raiz isso aí. Vai lá e conversa com o juiz. A lei fala que a primeira saída é dada pelo juiz e as outras pelo diretor do estabelecimento. Então a gente já conversa com o juiz, já tem um calendário pré-determinado, óbvio, pode sofrer alteração, evidente, né? Então já tem esse calendário e a gente segue então esse calendário, sempre informando o juiz de se não houve retorno do preso aí, que aí a gente chama de fuga por abuso de confiança, né? O juiz confiou da saída temporária nele, ele está no regime semiaberto, ele foi e não voltou. Se ele não voltou, acontece que se ele estiver numa penitenciária e não retornou no prazo de 24 horas, ele perde a vaga da penitenciária. Quando recapturado, ele tem que retornar para uma unidade prisional presídio e não penitenciária ou colônia agrícola, né? Ele perde a vaga. E se ele está no presídio, o que acontece com ele? Tanto no presídio quanto na penitenciária, eles vão ter o mesmo castigo, cometimento de falta grave, e vai ter o quê? Vai ter uma regressão de regime aí, né? Então ele vai ter que pagar em cima daquilo que ainda resta de pena para ele, né? Um quarto de pena para ele conseguir novamente o regime semiaberto. Porque normalmente ele vai voltar, se sair temporária para o regime semiaberto, ele vai voltar para o fechado, ele vai ser regredido, né? Se ele não tiver justificado aí com atestado médico e tal, que impossibilite ele andar, né? Que a doença que ele apresente como atestado médico, que ele não apresentou, tem que impossibilitar dele andar, tá? E deu o bizu de dar o problema de saúde lá na rua, de cara já avisa a autoridade administrativa, o diretor do presídio, para que o diretor possa informar também o juiz via ofício. Quando ele retornar, né? Traga todos os documentos, no caso os atestados médicos, que impossibilite ele de andar, tá ok? E a gente vai fazer o ofício, anexar junto e mandar para o juiz justificando o não retorno dele na data prevista. Beleza? Se a gente for falar isso, a gente dá pano para manga aqui. Fala demais, né? Vamos lá então, meu querido. Ó, aqui fala que está correta a afirmativa apenas letra A, A3, letra B, A4, letra C, A3 e A4, a letra D, A2 e A4, ou A1 e A4, né? Então, como a gente já viu aqui, né? Na nossa questão está correto apenas a alternativa B de bola,
a 4 aqui, que é essa alternativa aqui. Ok? Bacana! Vamos lá, questão de número 4. Nos traz que nos termos do artigo... Deixa eu colocar outra canetinha que fica melhor para a gente entender. No artigo 146b da LEP, da Lei de Execução Penal, o juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando? Então, quando que o juiz poderá, né, definir a monitoração eletrônica para esse camarada? Já vimos isso na questão anterior. Item 1. Aplicar a pena restritiva de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes. Item 2. Autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Item 3. Aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de horário ou frequência a determinado lugar. Item 4. Determinar a prisão domiciliar. E item 5. Conceder o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena. Considerando exclusivamente as condições da LEP, da Lei de Execução Penal, né? Estamos considerando exclusivamente os dispostos na LEP, estão corretas apenas as hipóteses letra A, 1, 2 e 3, letra B, 2, 4 e 5, letra C, 3 e 4, letra D, 2 e 4 e letra E, 1 e 5. Né? Lá no artigo, agora que eu já mudo minha caneta, para poder fazer uma escritinha para os senhores. Lá no artigo 146b, conforme, né, já nos trouxe aqui, ó, 146b da LEP, ela nos fala que o juiz poderá definir a fiscalização por meio, sim, da monitoração eletrônica, né, quando esse processo, meu querido, ele foi incluído pela lei 12.258 de 2010, tá? Foi incluído na LEP através dessa emenda de lei aí, né? Aí, então, quando que poderá o juiz determinar, então, né, determinar a monitoração eletrônica por elemento aí, tá? Ele pode determinar na autorização para saída temporária, tranquilo, né? Em regime semi-aberto. Então, saída temporária no regime semi-aberto. Autoriza sair aqui, então, aqui está correta essa afirmativa, alternativa 2. E também, o outro caso que ele pode autorizar a tornozeleira aí, é no caso da prisão domiciliar, né? Então, o nosso item 4 aqui. Então, o 2 e o 4 estão corretas, né? Então, são as únicas formas de usar a tornozeleira eletrônica, né? A única forma. Saída temporária, o juiz achou por bem, taca a tornozeleira nele, desculpa aí. Vamos, então, tornozelar o preso aí, tá? É um chipzinho que nós temos aí na tornozeleira, ou é da Oi, ou é da Claro, da Vivo, da TIM, né? Isso aí não é uma empresa terceirizada que faz isso aí. Aí nós temos aí cada tornozeleira com o seu númerozinho e tal, etc. E é monitorado por painel. Se sair da área limítrofe, se sai limítrofe é a área limite que o juiz determina que o preso mantenha, seja normalmente ali na sua cidade, né? Não num certo ambiente. Não frequentar certos lugares, não sair de casa após certos horários, não consumir álcool, não consumir drogas, enfim. O que a gente puder monitorar pela tornozeleira, a gente faz. Deu ruim, meu querido, você aciona o alerta e a equipe vai atrás. Busca e pega. Já pegando tornozeleira aí, pescoço de gato, pescoço de cachorro, tornozeleira da avó, né, como eu disse aqui. Pescoço de gato é o trem mais difícil de recuperar, que a desgraça do gato some para ver em cima desses muros. E ninguém acha esse demônio mais, né? Aí o cara faz uma raiva, ele fica doido para dar um tiro nesse gato, matar essa desgraça para lá, que misericórdia, né? Mas, contudo, né, a gente consegue pegar essa tornozeleira
e consegue, aí baixa o mandado de prisão pro camarada. E normalmente quando ele faz isso, ele tira a tornozeleira da linha, né, filho? Dá linha na pipa, vai embora. E quando isso acontece, é baixado o mandato de prisão para ele. E aí lança o alerta e quem a autoridade policial vê, pulseirinha de prata na criança, né? É osso, meu nobre, é osso. Mas tem cada história, os senhores vão ver aí conosco, né? Meu querido, minha querida, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 5, caminhando aqui então já para os nossos finalmente, né? Fala que de acordo com a lei da execução penal, deixa eu só mudar aqui de novo. De acordo com a lei de execução penal, incumbe à Defensoria Pública requerer a detração e a remissão de pena. A respeito desses dois institutos, é correto afirmar que, então, a informação da questão é o quê? O que a questão nos pede? Ela nos informa que incumbe a Defensoria Pública, né, requerer o quê? A detração e a remissão de pena. Ponto. A respeito desses dois institutos, um é a remissão de pena e o outro a detração de pena, né? O que é correto, então, afirmar aí quanto a essa questão, né? Letra A. O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho ele está impossibilitado, tá? De prosseguir no trabalho por acidente. Ele vai continuar o benefício com a sua remissão? Está correto afirmar ou não? Letra B. Pelo Instituto da Remissão de Pena. O período de previsão provisório por fato que resultou a condenação executada deve ser considerado no computo do cumprimento da pena. Então, ela tem que ser considerada na computação do cumprimento da pena imposta pela sentença? Letra C. A detração consiste na possibilidade do apenado diminuir parte do tempo da execução da pena pelo trabalho, sendo que a contagem do tempo, né? A contagem do tempo para tal fim será feita em razão de 1 dia para 3 dias de trabalho. Letra D. O tempo remido não é computado para a concessão do indulto. Não é computado para a concessão do indulto, somente para o deferimento do livramento condicional. E a letra E. O condenado que for punido por falta grave, foi punido por falta grave, perderá o direito ao tempo de detração, o tempo detraído, começando um novo período a partir da data da infração disciplinar. Desculpa. Então, nos traz a lei essas possibilidades. Mas eu digo aos senhores que no artigo 126, quanto à letra A, 126, no parágrafo 2º da LEP, né? Parágrafo 2º, que o preso impossibilitado de prosseguir no trabalho por acidente, sim, ele continuará o benefício com a sua remissão. Ele continua, porque o acidente de trabalho dele aqui, meu querido, o acidente de trabalho não foi culpa dele, né? Não foi culpa dele. Então, devidamente comprovado, essa impossibilidade de prosseguir no trabalho por acidente, normalmente é um acidente de trabalho, né? Então, ele vai continuar, então, o benefício da sua remissão sem perreps nenhum. Beleza? É foda? É. Mas é a lei e a gente tem que seguir. Não é verdade? Doa quem doer. Letra B, né? Ela está errada porque pelo Instituto da Detração, meu querido, o tempo detraído, estamos falando ali, né? Do tempo detraído, seria o abatimento do tempo, né? Que esteve preso antes da sentença pelo condenatória, né? Transitada e julgada. E a letra C também pela remissão da... eu inverti, né? Eu falei aqui a detração foi essa aqui que eu falei, ela está errada, conforme a gente citou aqui, beleza? E a letra B, né? No caso aqui ela está falando sobre a remissão do tempo,
tempo reduzido da pena em favor do trabalho e estudo. Beleza? Também está errado essa alternativa. E a letra D também está errada, porque no artigo 128 da LEP, determina que o tempo remido será computado para concessão do livramento condicional e também para o indulto, né? Sem problema nenhum. E por fim, também a letra E também está errada, porque fala no artigo 127, eu esqueci de colocar aqui, artigo, né? No artigo 127, que determina que o condenado for punido pela falta grave, ele perderá, né, o direito ao tempo remido, começando o período a partir, né, da data da infração disciplinar. Ou seja, se ele cometeu a data hoje, então ele cometeu a falta disciplinar hoje, esse tempo que ele pagou para trás, para efeito, né, para direito aí de detração de tempo, ele vai ser anulado, né? Ele vai ser anulado e vai começar a contar a partir dali, para o efeito ali, no caso, de benefício, tá bom? Então a gente não pode confundir as bolas, não. Lembrando, no artigo 127, eu estou com dúvida aqui se é 126 ou é 7. Não, é 7 mesmo, no artigo 127, tá? Ela nos traz que determina que o condenado que for punido por falta grave, ele perderá o direito ao tempo remido, não o tempo detraído, tá? Então ele perde o tempo remido. Então, esse tempo de remissão que ele pagou para trás, tá ok? Ele pagou ali, ele está condenado a 10 anos, pagou 3 anos, ficha limpa, cometeu falta ali, entrar no 4º ano ali. Esse período de 3 anos para trás, para efeito de remissão de pena, ele perde. Para efeito de detração, não. Mas para efeito de remissão de pena, ele perde tudo. Vai começar a contar a partir da data do cometimento desse novo percurso de pena dele aí, que ele vai ter que correr aí, né, pagar um 4º, um 5º, um 6º, que o juiz determinou aí na condenação dele, para ele conseguir aí, então, no caso, a remissão de pena, né, ele sair do fechado, ir para o semiaberto, conseguir a saída temporária, e vai progredindo e por aí vai. Beleza, meu querido, minha querida? Show de bola! Então, por hoje aqui nós terminamos, então, a nossa aula de imersão de LEP, né? Espero em Deus que os senhores estejam começando com os cascos afiados aí, estejam finos. Bacana? Força e honra. Até a próxima. Fiquem com Deus.